Capítulo 9 dos Lugares Assombrados. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os ávaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão aonde encontrar a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau por isso. Não acontece o mesmo entre os homens? A crença de que os espíritos frequentam de preferências as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros, mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença, o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro de um vento por espectros? Os espíritos gostam da presença dos homens, é por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos que podem preferir a solidão? Também não respondi de uma maneira absolutamente à questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer, mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção, porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. As crenças populares em geral têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos instintivamente. Mas, como já o disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância. E os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. E qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crescerem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais senão nos contos. Se assim é, por que pois certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela.
Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais, mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão jamais. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado há mais recolhimento, e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhes a atenção, que sobre o espírito. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa. Dizemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares onde parecem fazer morada até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. E quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? A simpatia por algumas das pessoas que o frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são espíritos maus, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas, das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também para alguns uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Os lugares assombrados os são sempre por antigos habitantes dessas residências? Algumas vezes, mas nem sempre, porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia por certas pessoas. E podem se fixar ali tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são bons espíritos, mas nesse caso não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. E há alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. Perguntamos então, é racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parecem geralmente frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. E existe um meio de expulsá-los? Sim, e o mais frequentemente o que se faz para isso os atrai ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos fazendo todo o bem possível e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. E existe, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos? Se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais a têm. A
Aqueles que possuem qualidades reais, geralmente eles mesmos as ignoram ou delas nunca falam. O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Vós tendes vistos frequentemente esse meio ser bem sucedido? Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós, ou enfim, espíritos levianos que brincam. Como aqueles que perturbam o repouso com alvoroço, são quase sempre espíritos que se divertem. O melhor a fazer é rir-se deles. Se cansarão vendo que não conseguem nem amedrontar e nem impacientar. Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mau, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores podem não ser maus nem terem nenhuma má intenção. Algumas vezes são mesmo comensais, mais úteis do que nocivos, porque se interessam pela pessoa, podem protegê-la. Capítulo 10 – Natureza das comunicações. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa por si mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Se o resultado devesse se limitar a isso, não haveria para nós senão um interesse muito secundário. Todavia, já seria alguma coisa em dar-nos a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material. Mas a utilidade prática que disso adviria para nós seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas é bem diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos. Então já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios dos quais se dispõe hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Se está bem compenetrado, segundo a escala espírita do Livro dos Espíritos na questão 100, da variedade infinita que existe entre os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações. Devem refletir a elevação, a inferioridade de suas ideias, seus saberes, sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que as dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as diferenças que possam apresentar podem ser agrupadas em 4 categorias principais, segundo o seu caráter mais acentuado. São as seguintes: grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas.
As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de camada baixa, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. As comunicações frívolas emanam de espíritos zombeteiros e travessos, levianos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos algumas vezes rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes, e em meio a gracejos banais dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações. A verdade é o menor dos seus cuidados, e é por isso que tem um maligno prazer em mistificar os que têm a fraqueza ou algumas vezes a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam, como entre nós os homens sérios se afastam das sociedades de estouvados. As comunicações sérias são graves quanto ao objetivo e a maneira pela qual se realizam. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, ainda que de interesse privado, é por isso mesmo séria, mas não está por isso sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. É preciso, pois, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. E isso não é sempre fácil, porque é tendo a seu favor a gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer suas ideias, as mais falsas, e seus mais absurdos sistemas. E para se darem mais crédito e importância, não têm escrúpulos em se enfeitarem com nomes os mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Está aí um dos maiores escolhos da ciência prática. A ele voltaremos mais tarde com todo o desenvolvimento que necessita um assunto tão importante, ao mesmo tempo que faremos conhecer os meios de se premunir contra o perigo das falsas comunicações. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de divertirem aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. É apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa, e o grau de confiança que merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os espíritos.
Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não seja verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, pois, alinhar nessa categoria certos ensinamentos que não têm de sério senão a forma, empolada e enfática, com a ajuda da qual os espíritos mais presunçosos do que sábio as ditam, esperam iludir. Mas esses espíritos, não podendo suprir o fundo que lhes falta, não poderiam sustentar seu papel por longo tempo. Traem cedo seu lado fraco por pouco que suas comunicações tenham continuidade, ou quando se sabe empurrá-los para suas derradeiras fortalezas. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos podem se manifestar à visão, nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é sem contradito ou mais incerto pelas numerosas causas que podem induzir em erro. Também nós nela não nos deteremos. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita, e nós os desenvolveremos em capítulos especiais.